de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, e por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Louvado e engrandecido seja o santo nome de Jesus. A paz do Senhor para todos. Quero aqui nesta noite estar fazendo mais um vídeo, trazendo aqui mais uma palavra na noite deste dia. E eu gostaria de trazer uma palavra direcionada à mocidade. Glória a Deus. Uma palavra baseada em Eclesiastes de Salomão, no capítulo de número 12, a partir do versículo 1 a seguir, que diz assim a palavra de Deus: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá: não tenho neles contentamento. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, caros irmãos, amigos do YouTube, eu quero estar trazendo esta palavra, porque nós sabemos, que estamos vivendo em um mundo totalmente diferente da época em que eu era jovem. Vivemos em um mundo, em que a juventude é dominada pelos aparelhos digitais. Mas uma coisa eu tenho a dizer nesta noite: se nós usarmos a inteligência, nós podemos se apropriar desses instrumentos de comunicação para estar transmitindo a palavra de Deus. Quando Salomão aqui ele traz esta palavra para a mocidade, que ele manda lembrar do Senhor nos dias de sua mocidade, é que ele já havia passado bastante experiência na sua vida, as fases, Existem até estudiosos que dividem, os 3 períodos da vida de Salomão, O período, da juventude, quando ele expressa ali as suas paixões e tudo ali no livro do Cantares, de Cantares. Depois, na sua fase de amadurecimento, ele traz os conselhos práticos, que são o livro de Provérbios, conselhos práticos para a vida. E o Eclesiastes, no período de sua velhice, quando ele começa a fazer uma retrospectiva na sua vida, tudo quanto ele passou, o que ele conseguiu conquistar, o que ele almejou na sua vida. E agora que ele estava com o pé ao passo da cova, ele começava a refletir, como é visto aqui no próprio livro de Eclesiastes, quando ele diz que tudo é vaidade.
certo? Que tudo é vaidade. Então ele se volta para a mocidade, ele traz um conselho prático. Quando ele diz para a mocidade: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus tempos e cheguem os anos dos quais dirá: não tenho neles prazeres. E quando nós olhamos para conselhos como este de Salomão, do capítulo 12 do Eclesiastes, lembramos do jovem Daniel, que chega na Babilônia como escravo, mas ali ele começa a colocar sua fé em ação, mesmo em uma terra pagã, e ele começa a desenvolver o seu talento espiritual, né? Começando a rejeitar coisas que para ele julgava como pecaminosa diante de Deus, e ele se propôs em servir ao Senhor porque ele tinha um espírito excelente, né? E aí ele prosperou ali no reinado de Nabucodonosor. Depois, quando o reinado passa para a mão do seu filho, Daniel continua, e quando a Babilônia é tomada pelos persas, ele continua nas suas atividades exercendo no período do rei, né, ali do rei da Pérsia, né, que tomou do rei Dário. Por quê? Porque desde a sua juventude ele começou a temer ao Senhor, certo? E geralmente os jovens, né, mas assim uma classe de pessoas assim que está com todo o vigor, são muito voltados assim para as fantasias. Mas os jovens devem entender que a fantasia passa, a juventude passa, e a pessoa chega à velhice aqui, como Salomão vai descrever aqui no final do capítulo, no começo do capítulo 12, ele fala para lembrar, e já no final ele começa a descrever que a situação, quando a pessoa atinge, né, o período da velhice, aí ele começa a pensar nessa situação aqui, quando ele descreve a partir do versículo 6. Antes que se quebre a candeia de prata, isso aqui é ilustrativo, referente ao corpo humano, e se despedaça o copo de ouro, e se despedaça o cântaro junto à fonte, e se despedaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Aí ele repete aqui a frase que ele gosta de usar nas escritas aqui: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Interessante que no resumo aqui, ele vai dizer o seguinte, no versículo 13 do mesmo capítulo: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todos os homens. É um dever. Não adianta a pessoa querer levar uma vida desregrada aqui na terra, achando que não vai ter um julgamento, né? O próprio Salomão, que ele conheceu que todos os homens serão levados a juízo, e aí muitas das vezes na juventude, no seu vigor, diz: não, mas eu tenho muito tempo ainda pela frente. Mas hoje, com a situação que o mundo vive, a criminalidade, as drogas, né, as influências pecaminosas, a gente percebe que a gente assiste o noticiário todos os dias e percebe que os nossos jovens estão se indo, né, partindo para a eternidade ainda na sua mocidade, ainda na sua juventude, em consequência das drogas e de tudo quanto é coisa ruim, droga, acidente, tudo. Porque a morte, ela não escolhe idade, certo? A morte, ela não escolhe idade, portanto devemos se precaver para que no momento que venha acontecer qualquer imprevisto na nossa vida, né, nós possamos estarmos preparados para encarar a eternidade. Por isto, o apelo de Salomão é: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus tempos e cheguem os anos dos quais dirá: não tenho neles contentamento.
E esse dia pode chegar para você. Portanto, procure ao Senhor, como diz o profeta Isaías, o jovem, busque ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. Graças a Deus, eu há 35 anos atrás, eu conheci o caminho da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, e até aos dias que se chama hoje, eu continuo servindo a este Deus. E não me arrependi em nenhum momento de minha vida, porque Deus é fiel. Glória ao Senhor. Então que Deus abençoe, fique com esta palavra nesta noite. Medite e reflita nesse texto de Salomão, porque é um texto muito maravilhoso para a nossa reflexão espiritual. Que Deus abençoe e tenham todos uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pensa como será glorioso, vê se a triunfal multidão, e cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso.